Voltando a falar de São Paulo, tá, pessoal? Até porque foi no bairro do Morumbi, zona sul e nobre da capital, que acabou se tornando palco de uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares. E eu vou acionar aqui o David Tasso, porque teve até pedestre atingido, né? Vai que é sua, David. Exatamente. A gente, para quem nos acompanha por imagens, tem até alguns vídeos, né, que estão circulando. A mulher registrou toda a ação. Como que foi essa situação que aconteceu nesse domingo na Avenida Giovanni Gronchi, ali nas imediações do bairro Morumbi? 4 criminosos, sendo que eles estavam em 2 motos, eles abordaram um casal, roubaram esse casal, levando alianças, os celulares, e depois disso esse casal então acionou a polícia militar, que foi atrás desses bandidos. A polícia militar achou esses criminosos e eles atiraram contra os agentes da PM. A polícia militar então revidou. 2 conseguiram fugir, que estavam numa moto. Os outros 2 que estavam, né, na outra moto foram baleados, sendo que eles têm 18 anos, esses criminosos. Um deles acabou não resistindo e morreu. O outro foi hospitalizado, levado para o hospital ali na região de Campo Limpo, que também fica na Zona Sul, e agora deve permanecer preso. A polícia está até em busca das outras pessoas que estiveram envolvidas nessa ação, dos 2 que conseguiram fugir. Mas, diante de tudo isso, um homem de 41 anos acabou sendo atingido, mas, de acordo com o que eu pude apurar, ele não corre risco de morte. Mas é uma ação que tem sido cada vez mais frequente aqui na capital paulista, de bandidos que chegam com motos, fazem arrastões até em pontos de ônibus e depois acabam correndo para a comunidade. E a polícia, então, conseguiu realizar esse enfrentamento contra esses 2 bandidos, né? Lembrando que os outros 2 ainda continuam foragidos, mas é um absurdo o que a gente vive, né? Até a mulher do vídeo, que não tem um áudio, mas no áudio ela fala assim: eu quero me mudar daqui, eu quero sair daqui, porque eu não aguento mais isso, eu não quero mais isso. Horrível. Ô, David, uma pergunta. Você mencionou até, você que é uma pessoa que entende mais de segurança e tudo mais, você mencionou que quando a pessoa for fazer do caso anterior, ir em locais perto de polícia, público, nesses casos também, por exemplo, se tivesse um civil, alguma coisa assim, a recomendação é não reagir, não é? Sempre não reagir, até porque, né, a reação ela deve vir só de quem é representante da força de segurança. Então, um policial civil, um policial militar, até porque ele está previsto na Constituição que ele é obrigado a reagir. Mas nesse caso de emboscada que a gente trouxe, que vitimou a Beatriz, a jovem de apenas 20 anos, existem até delegacias que colocam ali câmeras de monitoramento, então vai fazer uma intermediação, uma negociação com um carro. Tem ali um ponto específico para que a pessoa possa fazer essa negociação perto da polícia. Porque aí, se for alguma emboscada, automaticamente esse caso já vai ser descartado, os criminosos não vão até lá, porque não é um ambiente para eles, né? Então a recomendação é justamente essa. Em situações de assalto como essa, jamais reagir. Fazer igual esse casal que procurou a polícia conseguiu então reagir, na verdade, prontamente, prendendo um e também matando o outro. Não, o David trouxe uma coisa que fundamental, eu mesmo não conhecia, que é isso: se você for fazer uma negociação de venda, faça na porta de uma delegacia ou nas proximidades. Realmente faz muito sentido. Agora, eu vou só pedir uma breve interrupção aqui com a Jess Peixoto. Agora sim, para recepcionar a totalidade da audiência aqui do Morning Show, bombando aqui nessa segunda-feira. É importante a gente seguir ouvindo a Jess Peixoto com um comentário aqui após mais um caso de PMs trocando tiros com assaltantes na Zona Sul de São Paulo. Trouxemos um caso trágico já na largada do programa na Zona Leste, mostrando que a bandidagem desconhece fronteiras, CPF, residência, muito pelo contrário. O terror é indiscriminado. Vai que é a sua, Jess. E não tem limite, né, André? Eu apurei aqui que esse mesmo que morreu agora em relação a essa situação é suspeito de um outro assalto na região em que eles assassinaram um taxista por confundi-lo com segurança, na semana passada. No mesmo local, ali naquela proximidade, uma semana depois, mais uma vez agindo. Então não tem medo, eles estão assim, o país é dele, a gente está visitando, sabe? Essa é a realidade, o crime dominou. E é absurdo, é desnorteador. Esse casal saía de um bar, eles saíam de um bar no almoço com um filho no colo, com uma criança no colo, enquanto foi abordado, enquanto foi ali sequestrado. Imagina o medo. Morderam o dedo da mãe para tirar a aliança. É absurdo a gente viver num país em que
uma situação dessa não nos revolta. Segurança pública não tem que ser pauta no Rio, em São Paulo. Segurança pública tem que virar pauta do Brasil. Porque todo mundo está preso. Nós não somos soberanos. Nós somos reféns. Isso aqui é o sequestro de um país. Enquanto não acordarmos para isso e unirmos forças, direita, esquerda, não é direita, esquerda, não. É sobrevivência. A gente tem que ter senso de sobrevivência enquanto nação. Precisamos acordar para esse problema. Imagina você sair de um restaurante com seu filho, com seu esposo e ter seu dedo mordido, poder ser vítima de um assassinato assim. É desnorteador. E não é para ser profeta do apocalipse aqui não, pessoal. É para ser realmente responsável, como todos vocês aqui, porque isso não é mais a violência dos outros em outros lugares. Muito pelo contrário, violência contra todos nós, cada um de nós. Então, do lado enquanto cidadãos, né, todo ouvinte e telespectador aqui da Jovem Pan, acho que parte necessariamente por mais vigilância, mais denúncia, mais fiscalização, mais autopreservação, porque não adianta ficar só contando com reforço policial, com mais inteligência e mais efetivo para os policiais. Isso é um esforço conjunto, sem dúvida alguma. Mano Ferreira, seu complemento aqui. São criminosos profissionais, né, Marinho? E a gente precisa ter uma abordagem diferente na legislação para lidar com esses criminosos profissionais. Não dá para, por exemplo, a gente permanecer com a progressão de regime para pessoas que são profissionais do crime, que vão sair da cadeia e vão voltar a delinquir, porque tem o crime como profissão. E acabam tendo passagens pela polícia como se fossem graduações, estrelinhas dentro do seu currículo de criminoso, para ascender dentro da hierarquia do crime organizado. Isso é inaceitável. A gente precisa urgentemente debater como atualizar a legislação para separar aquilo que é um crime, um criminoso ocasional, de uma briga de bar, uma coisa passional, de alguém que perdeu a cabeça num dado momento, de outro que está tendo crime como meio de vida. A gente não pode tratar esses casos diferentes como se fossem o mesmo fenômeno. A gente precisa ser capaz de atualizar a legislação para que possamos, de fato, impedir a continuidade da carreira criminosa desses marginais que fazem da violência meio de sustentação da própria vida. Meus amigos, realmente o problema é bem maior do que a gente imaginava e, de novo, para o mal triunfar, basta a omissão dos bons de você nos ouvindo, você nos assistindo. Então, protejam-se, denunciem, sejam vigilantes, se autopreservem, não subestimem a maldade da bandidagem. Acho que provas disso, né, e realmente justificativas para isso são intermináveis, infelizmente, dia após dia. E às 10 horas e 36 minutos, antes da gente seguir adiante, David e Jess, fica à vontade aqui para arredondar a bola e a gente toca o programa adiante. Vamos lá. É porque a gente está falando tanto sobre segurança pública, né? Mas tem alguns dados também que saíram agora, foram divulgados com base nas informações da Secretaria de Segurança Pública, mostrando que os latrocínios eles tiveram uma redução de mais de 20%, isso em todo o estado de São Paulo, e também na quantidade de homicídios, que foi uma queda razoável entre o ano passado e esse ano, mas é uma marca realmente histórica que vem sendo reduzida, de pouco mais de 2,2%. Mas o que a gente pode interpretar, de que forma que a gente pode interpretar esses números? Latrocínio, que é o roubo seguido de morte, realmente a gente tem que celebrar, que realmente é um crime extremamente grave, a vida não volta, então, de fato, isso tem que ter um enfrentamento. Mas em relação aos homicídios, aí a gente tem também um outro aspecto que a gente pode analisar, que é uma hegemonia hoje do crime organizado, do primeiro comando da capital aqui no estado de São Paulo, onde eles acabam não se enfrentando e dessa maneira também os indicadores eles são reduzidos. Então não tem tanto relacionado com medidas relativas à segurança pública, né? Políticas públicas voltadas a isso. Enquanto isso, os furtos aumentaram em 9%, quase 10%. E os golpes digitais também em ascensão. Só que o que eu acho que a gente tem que, de fato, avaliar? Não adianta prender e um ano depois soltar. Não adianta prender e audiência de custódia em casos esdrúxulos. Aqui existem projetos no Senado, tem um do próprio senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná, que trata sobre. Um cara com fuzil, ele sai numa audiência de custódia. Um cara com fuzil
é crime organizado. Então, assim, existe uma lógica de trabalho do Estado e do nosso judiciário que precisa ser alterada. Há pouco falamos da pesquisa da Quest. A pesquisa da Quest deixa claro que mais de 72% das pessoas querem que seja enquadrado as facções criminosas, organizações criminosas, como terrorismo. A lógica de não se fazer isso é simples. Eles argumentam que não é ideológico e nem político. É ideológico e é político. Em todas as frentes possíveis. O crime também é uma ideologia. É uma ideologia até talvez das mais violentas do mundo. Não é absurdo fazer um comparativo entre o Hamas e estas organizações criminosas. Porque esse sequestro de vida, esses ataques, eles são um atentado grave contra a dignidade humana a partir de um projeto de poder também, muitas vezes ligados a domínios políticos, sociais e econômicos. Então a gente precisa acordar para esse risco e escutar a população, porque é o povo que está gritando por ajuda. Não à toa, a taxa de aprovação da frase "você acha que o Brasil deveria ter pena de morte?" está em 58% da nação. Então, existe uma mudança social e um grito da sociedade que vê essas situações como a do primeiro momento no programa, uma menina, uma jovem, 20 anos, um tiro. Pois é. É absurdo. Então vamos acordar para isso. Eu queria só falar uma coisa rapidinho. A questão que a Jess falou, que eu falei também no início, que o crime mudou a característica. Relação a crime golpe digital, por exemplo. Isso é uma violência. As pessoas perdem bens materiais. Eu mesma fui vítima de estelionato virtual recentemente e pude apurar uns dados. 60% da população brasileira entra e faz compras ocasionalmente na internet por mês. Apenas 2% desses casos de estelionato virtual são solucionados. Gente, isso é um absurdo. A ineficiência. É preciso que a justiça consiga correr atrás do crime, porque ele está a quilômetros, assim, luz de distância à frente do que a justiça consegue apurar aí de um caso absurdo. E para isso a gente tem que ter uma discussão de política pública, de como aumentar a efetividade do sistema de justiça criminal. Isso é mais importante do que nomenclatura. Como é que a gente vai chamar um crime violento, perigosíssimo, se vai chamar de terrorismo, se não vai chamar de terrorismo, é menos importante do que se nós vamos ter a capacidade de efetivamente prender e manter preso. Se a gente vai conseguir, de fato, solucionar os crimes para que cada caso violento seja apurado e leve à prisão, para que a gente acabe com a impunidade. Isso é muito mais importante, na minha visão, do que uma discussão de nomenclatura de como é que vamos chamar um determinado crime. E tem que pegar esses momentos, bem breve, tem que pegar esses momentos e olhar para a Operação do Rio de Janeiro no seguinte aspecto. O André trouxe os dados. Um número considerável eram pessoas de outros estados. O crime está interconectado. Se as seguranças não tiverem interconectadas, então a gente viu o consórcio dos governadores, é muito importante iniciativas como essa, porque os dados são trocados. É o cara que sai do Pará e vai para o Rio lá, mas que a facção ainda está no Pará. A gente tem que desmembrar isso. E é a inteligência que faz isso e unidade, união nacional. Não é falar que não vou mandar porque não gosto, não pediu certo, o ofício era outro. Não, tem que agir. E nisso, o Ministério da Justiça, Segurança Pública do governo Lula, em ambos os ministros, foi muito ineficiente. E aí vem o governo, né, comemorando essa queda estatística, né, no número de homicídios, mas enquanto os números podem estar caindo, o medo está subindo. A verdade é essa, e a gente não pode perder isso de vista jamais, até porque o crime não pergunta onde você mora, só pelo contrário, né, só vai espetando o medo em vocês dia após dia. Mas a gente está fazendo a nossa parte aqui para dar real para todos vocês e não é para realmente sempre mostra, chocar, pelo contrário. David, eu preciso seguir adiante brevemente. Porque o Zete, engajando a nossa audiência aqui, o Zete colocou justamente isso. Vocês ficam aí elogiando o Tarcísio, o Derrite. A gente não está elogiando, a gente está mostrando os números e cobrando também providências para que casos como a gente no começo do programa mostramos, não aconteçam mais. É isso aí, a polícia entrando em confronto, pedestre virando alvo e muitas vezes o Estado terceirizando a segurança, é aí que mora o perigo. Mas a nossa indignação é total, né, pessoal? E o Morumbi hoje virando mais uma praça de guerra e sendo o retrato do Brasil como um todo. É um problemaço, mas, de novo, basta a omissão dos bons para o mal triunfar. 10h04.